Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Que mais uma vez aqui nós estamos diante do Senhor para louvar e glorificar esse Deus tão bom e maravilhoso que tem abençoado a nossa vida. Nós, mais uma vez, estamos seguindo com as nossas lives. Hoje é o nosso dia de culto, sexta-feira, glória a Deus por isso. Era para nós estarmos na nossa igreja, lá louvando e glorificando o Senhor, porém, Deus achou melhor, aprove a Deus que nós estivéssemos na nossa casa, aí você na sua casa. Eu quero que você agora, se for possível, enviar esse link para os seus amigos, para conhecidos seus, parentes. Envia lá, diga que a gente está entrando no ar agora, que nós vamos falar do amor de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar desse Senhor que tem guardado tanto a nossa vida, que tem abençoado a minha vida e a sua vida. Então eu queria que você nessa noite fizesse isso. Eu vou, enquanto nós vamos orar pelas crianças, por favor, manda esse link para seus amigos, convide eles para participar desse culto, porque você não está assistindo um culto, você está participando de um culto. Embora você na sua casa, embora eu aqui na minha casa, você na sua casa, mas nós estamos agora, nós estamos louvando o mesmo Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que nos abençoou e o Deus que tem guardado a minha vida e a sua. Não foi diferente hoje, Ele tem cuidado de nós, Ele tem abençoado a cada um de nós, e eu louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado. Gostaria já de início buscar a presença do Senhor pela vida dos pequenos. Nós sempre temos feito isso. Vamos orar ao Senhor, vamos orar pelas crianças. As crianças têm sido alvo e eu quero nessa noite levantar um clamor pelas crianças. Eu gostaria que se você tivesse com seu filho, com seu neto, com um primo, sobrinho, enfim, quem está do seu lado, seja uma criança, que você pudesse impor as mãos sobre ela. Se ela não está do seu lado, não tem problema. Ora agora, lembra naqueles que você conhece, intercede por eles. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu oro a Deus agora, eu com a Tua igreja estamos intercedendo pelos pequenos, Pai. Que o Senhor entre com poder sobre eles, livre do mal, das investidas, palavras contrárias, ação do inferno, obra do inimigo. Que o Teu poder, Pai, se manifeste sobre eles, que eles possam estar firmados em Ti. Pai, abençoa essas vidas em nome de Jesus. Eu entrego em Ti, Pai, cada um deles, e que o Senhor manifeste o Teu poder sobre os pequenos. Livra do mal, livra das investidas, livra, Senhor, das visões, ó Pai, a qual muitas vezes a televisão, a internet quer embutir na vida dos pequenos. Mas que nessa noite o Senhor, em nome de Jesus, lança agora por terra, Pai, todas essas investidas contra os seus pequenos, contra esses pequenos que estão sendo colocados no Teu altar. Nós, como igreja, o Senhor, abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Gostaria que você, se você tem um exemplar da Bíblia aí, abrisse a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. João, capítulo 20. Nós vamos ler um texto aqui muito bonito, rico, muito rico, né? E glória a Deus por isso, porque nós estamos louvando a Deus. Eu tenho certeza que você tem motivo para isso. Talvez o dia seu hoje não foi como você esperava. Talvez a semana sua não foi como você esperava. Mas a palavra do Senhor diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E eu creio nisso, igreja. Eu creio que quando nós intercedemos e buscamos a presença do Senhor, Ele vem com poder, com graça, com glória, com unção e manifesta sobre a nossa vida. E é justamente isso que eu creio que a igreja está vivendo esses tempos. A igreja de Jesus está vivendo um novo tempo. Qual é o tempo, pastor? De tecnologia, e sim, de tecnologia, mas verdadeiramente é um tempo que a igreja está se encontrando. A igreja está aprendendo a ser igreja. Porque hoje você está aí na sua casa, eu estou aqui na minha casa, e nós vamos louvar a Deus em comunhão. Isso é muito importante. E então esse tempo que nós vamos ter aqui, talvez 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, não importa quanto tempo, mas é um momento que você deve verdadeiramente abrir seu coração, colocar a tua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer o milagre, deixar Ele operar. Porque muitas vezes a gente na nossa casa
numa live, a gente quase não presta atenção na palavra. E é importante você prestar atenção naquilo que Deus está falando. Que essa noite você possa se ligar na palavra do Senhor. Nós vamos falar lá em João capítulo 20, vocês devem ter achado já. E nesse texto aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é um texto muito bonito, muito rico, e você com certeza Deus vai tocar em você em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. João capítulo 20, verso 19, diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, igreja. Que palavra maravilhosa. O texto que nós lemos, ele vai contar o momento que a igreja de Cristo estava vivendo. Aqui Cristo já tinha sido preso, crucificado, já tinha ressuscitado e aparecido para alguns, mas os discípulos estavam trancados. Nós vemos lá, todos eles estavam na sua casa, numa casa, fechado, com medo, apavorado, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Os discípulos estavam tementes aos judeus pelo fato do que fizeram com Jesus. E os discípulos temiam que os judeus também fizessem o mesmo com eles. Então a Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos, eles estavam fechados numa casa. Eles estavam fechados dentro desta casa e eles estavam muito assustados pelo fato de tudo que havia ocorrido com Jesus. Mas é o mais interessante que Jesus, ele havia preparado aos seus discípulos dizendo o que iria acontecer. Jesus, ele vem nos seus 3 anos e meio aproximadamente que ele anda com seus discípulos, ele vem preparando os discípulos e dizendo o que iria acontecer. Que esse momento que é da crucificação e da ressurreição iria acontecer. Mas os discípulos, por sua vez, não prestaram atenção, ou talvez não creram. Enfim, não estamos aqui para detalhar isso. Mas a verdade é que nesse momento, nesse texto aqui, a Bíblia vai dizer que ao cair da tarde daquele dia, então perceba, era um dia qualquer, um dia normal, era um dia de tristeza, porque os discípulos perderam o homem que eles andavam com ele, perdeu Jesus.
Os discípulos estavam agora se sentindo sozinhos. Os discípulos agora estavam se sentindo abandonados. Os discípulos estavam agora com as portas trancadas e o medo tinha tomado conta desses homens. Então perceba, com certeza aqui também existiam mulheres, mas com certeza esses discípulos estavam apavorados. Esses discípulos estavam agora sem chão. Esses discípulos não tinham e não achavam uma saída para que pudesse recomeçar e iniciar tudo de volta. Interessante que quando nós lemos aqui, trancadas as portas da casa, hoje nós estamos vivendo mais ou menos o que esses homens viveram. Nós estamos hoje com medo. Há muitos de nós, muitos cristãos hoje, estão com medo do que está acontecendo. Nós estamos vivendo um fenômeno no mundo que ele conseguiu mexer com o mundo todo. E nós estamos trancados nas nossas casas. Nós estamos muitas vezes apavorados, nós estamos preocupados, lógico que estamos preocupados com tantas coisas, com economia, nós estamos preocupados com o bem-estar das pessoas, estamos preocupados com tantas coisas. Eu, por sua vez, recebo quase todo dia alguém pedindo ajuda, oração, porque são pessoas que estão saindo do quadro de ter medo da doença, mas estão muito assim nervosos pelo fato de estar em casa fechado muito tempo, sem saber se vão voltar a trabalhar, sem saber o que vai acontecer. Mas aqui os discípulos estão desse jeito. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai entrar nessa casa. Ele vai vir nessa casa, aonde está os discípulos, que ele havia tido um relacionamento com ele por 3 anos e meio. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não mandou eles fazerem o que eles estão fazendo. Jesus não mandou eles ficarem fechados, trancafiados em algum lugar. Jesus não mandou eles ficarem do jeito que eles estavam. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam nessa situação. O texto vai dizer, veio Jesus, pôs-se no meio. Jesus, ele sempre quando ele vem, ele não quer ficar na lateral, ele não quer ficar na beirada, ele não quer ficar lá no final. Na verdade, Jesus ele quer ficar no meio. Se tem uma coisa que Jesus ele se importa é ficar no meio. Se Jesus não for o principal na sua vida, ele não está no meio. Se Jesus é o principal, ele está no meio, ele está no centro. Jesus tem que ser o centro das atenções. Jesus tem que ser o que é centralizado nele. A Bíblia diz que todas as coisas centralizadas no Senhor, tudo aquilo que é colocado nele. Se seu jugo é pesado, coloca nele. Se o fardo está pesado, coloca nele. Porque ele, olha como é que está dizendo o texto, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes. Quando Jesus chega, ele se põe no meio daqueles discípulos. E quando ele se põe no meio daqueles discípulos, ele vai falar alguma coisa. Porque Jesus ele só vai falar quando ele está no meio. Se ele não estiver no meio de uma reunião, não adianta. Pode haver barulho, pode haver louvor, pode haver o que for. Mas se Jesus não está no meio de tudo isso, não tem valor. A reunião passa somente a ser uma reunião. Aquilo tudo que foi trabalhado passa a ser somente um tempo que gastou ali. Porque a palavra do Senhor diz assim, onde 2 ou 3 tiverem meu nome, ali estou. Isso é uma verdade, porque Jesus deixou relatado isso. Ele mesmo disse, onde 2 ou 3 tiver em meu nome, ali estarei. Então, onde 2 ou 3 tiver em meu nome, eu estou, então ele vai estar. Só que para ele agir, aí muda. Para ele agir, o meu coração tem que estar sedento. Eu tenho que expressar uma vontade de querer que ele esteja no meio. Eu tenho que expressar uma vontade de que ele esteja no centro. Que ele seja a principal, o principal que eu quero ouvir. Eu não vou numa igreja, eu não ligo uma live pelo nome de um pastor. Eu não ligo uma live, nem quero acompanhá-lo pelo fato de que é o fulano de tal, ciclano bertano. Não, eu quero ouvir Jesus falar. O texto vai dizer, ele se pôs no meio e disse. Toda vez que Jesus vem em um ambiente, ele vai dizer alguma coisa. Só se ele estiver no meio, as pessoas vão ouvir.
Se você colocar ele no centro, ele vai com certeza falar com você. Mas se você deixar ele de lado, se você deixar ele lá atrás, se você deixar ele em lugares que não é o centro, ele não vai falar com você. E se ele falar, você não vai compreender. Porque o mesmo Espírito que fala com você é o mesmo Espírito que ele vai interpretar aquilo que Jesus vai falar. Porque tem muita gente que fala assim, pastor, às vezes eu ouço uma mensagem e eu não consigo entender. Por quê? Porque não foi o Espírito que te revelou. Porque você não estava dentro ligado. Não estou falando que o pregador estava sem. Não estou falando isso. Estava pregando na carne. Não é isso. Eu estou falando que muitas vezes você está disperso. E muitas vezes as lives acontece isso. Porque live você está na sua casa, você está comendo uma pipoca, você está comendo uma pizza, você está tomando um refrigerante. Então você não está focado. Na igreja não. Na igreja você está focado naquilo que o pastor está pregando. Mas numa live não. De repente você está aí, mas passa um carro na porta da sua casa, alguém aperta a campainha, alguém toca o celular, ou às vezes você está até assistindo essa live com o celular na mão. Então a atenção tem que ser em Jesus. A atenção tem que ser naquele que está no meio. O texto vai dizer que ele chega e vai no centro, vai no meio daqueles discípulos. E ele vai pronunciar uma palavra: paz seja com todos. Olha o que está escrito assim: paz seja convosco, ou com todos, algumas outras versões. Paz seja convosco. Ele está dizendo, há uma paz que eu trouxe para vocês. Há uma paz que eu estou enviando para vocês. Eu estou aqui para trazer paz. Olha que maravilha. Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Perceba um detalhe nesse texto, é muito interessante. Eu amo a Bíblia por causa desses detalhes. Alguém perguntou ou alguém falou para Jesus mostrar a mão furada e o lado furado, que a lança furou? Nenhum deles pediu. Mas ele voluntariamente fez isso. Ele quis mostrar aos seus discípulos que ele estava com a mão furada e estava com um furo ao lado, a qual a lança o transpassou. Você conhece o texto, foi furado, saiu água dele, porque ele é a água da vida, enfim. Mas aqui nós vamos entender uma coisa muito interessante. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Por que ele fez questão de falar isso para os seus discípulos? Porque quando Jesus está no centro, ele tem prazer em revelar coisa para você que ele não revelaria para ninguém. Você quer ter a revelação do Senhor? Você quer que Deus revele coisas para você? Coisas assim fantásticas, coisa que ninguém até hoje não sabe? O que está por detrás da palavra dele, porque a Bíblia você pode ler, mas se você ler ela somente como um livro, você vai entender como um livro, mas a revelação é só quando ele está escrito assim, Jesus pôs-se no meio, quando ele está no meio, no centro da atenção, aqui ele vai revelar. Olha o que ele vai revelar, olha aqui, põe a mão. Põe a mão aqui na minha mão, olha o buraco, olha o furo dos pregos, olha o lado aqui como é que foi furado. Jesus tem prazer em revelar, Jesus tem vontade, está com vontade de fazer isso. E essa noite ele está entrando na sua casa, na minha casa, para revelar a palavra dele para nós. Ele está entrando na minha casa e na sua casa, por intermédio da minha voz. Eu estou entrando aí na sua casa, mas na verdade a minha voz está chegando aí. Mas quem está entrando aí é Jesus Cristo, aquele que no Calvário entregou a vida pela minha e pela sua vida. Ele entregou a vida dele pela minha e pela sua. Ele está entrando na sua casa e está dizendo para mim e para você: paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha que maravilha. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Perceba, outro detalhe muito importante. Jesus em nenhum lugar, você não vai achar na Bíblia, no Novo Testamento, quando você vai ler sobre a história de Jesus, em nenhum lugar Jesus duas vezes dá paz.
Nenhum lugar. Somente nesse texto. Como que esses discípulos estavam? Trancados em casa, como a gente está. Trancado dentro de um ambiente fechado, um ambiente pesado, um ambiente de medo, um ambiente de apreensão, de dúvida, de questionamento. Era esse o ambiente que Jesus entra. Então, quando Jesus dá a primeira vez paz seja convosco, era normal. Mas quando ele fala a segunda, paz seja convosco pela segunda vez, ele está dizendo, a paz que eu estou trazendo para você é multiplicada. A paz que eu estou trazendo para você não é essa paz normal. Eu estou trazendo algo especial para você essa noite. Eu estou trazendo algo especial para vocês, para que vocês possam compreender. Vocês estão trancafiados, fechados dentro da sua casa, confinados por tudo isso. Mas eu estou dizendo para você, dentro desse próprio ambiente que você está, você pode ter paz. Porque se ele estiver no meio, se ele estiver no centro, se ele estiver aí, ele está dizendo para mim e para você, paz seja convosco. Sabe o que eu posso aprender aqui? Que mesmo no ambiente que eu estou de medo, de angústia, de tristeza, de preocupação, de tudo isso aqui, eu posso encontrar a paz que vem dele. Porque quem pronunciou essas palavras foi Jesus de Nazaré. Ele está dizendo para mim e para você, paz seja convosco. É possível eu ter paz no meio de toda essa calamidade. É possível eu ter paz em toda essa tribulação, em todo esse problema que nós estamos enfrentando. É possível eu ter paz diante de um quadro caótico que nós estamos enfrentando. Esses discípulos não era uma pandemia como nós estamos enfrentando, mas era um medo. É o mesmo medo que nós temos, o medo da doença, o medo das pessoas, o medo de contato, todo tipo de medo nós estamos enfrentando. Mas ele está dizendo para mim e para você, paz seja convosco. Paz seja convosco. Se você, igreja, que está do outro lado ouvindo isso aí e está recebendo essa paz que está vindo da boca de Jesus, coloque sua mão na sua cabeça e receba paz seja convosco em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha que coisa tremenda. Aí ele vai dizer, paz seja convosco. Desculpa. Assim como o Pai me enviou, eu também vou enviá-los. Olha, perceba, onde eles estavam? Trancafiados dentro de uma casa. Agora vem Jesus e vai dizer para eles assim, assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Eu vou mandar vocês para fazer a obra. Eu vou enviar vocês a lugares que vocês talvez não vão gostar, ou talvez não vão querer ir, mas eu vou enviar vocês. Eu tenho uma palavra para você que está do outro lado. Eu tenho uma palavra profética para o teu coração. Deus quer te enviar. Deus vai levantar você de uma forma sobrenatural para colocar você em ambientes que você talvez nunca imaginaria estar. Talvez lugares que você vai chegar que jamais você pensaria que você teria possibilidade de chegar. É só você ver a história de João, de Pedro. Pedro, olha para você ver que coisa linda. Depois lá em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus ele vem, é crucificado, passa todo esse período, ele é assunto ao céu, vai lá, aí você vai ver, olha que coisa, você vai ler em Atos capítulo 2, Pedro fazendo o quê? Pedro pregando. Pedro era um pescador. Pedro, a Bíblia diz que era um homem iletrado. Ele não tinha conhecimento. Leia depois, não vai dar tempo da gente ler esse texto. Mas leia depois para você ver. Você vai ver a descida do Espírito Santo, os dons de línguas e depois o discurso de Pedro, lá em Atos 2. Por quê? Porque Pedro não imaginava um dia estar onde está, meu irmão. Atos dos Apóstolos vai mostrar onde Pedro foi usado pelo Senhor. Pedro prega, a primeira vez que ele prega, 120 homens estão ali, todo mundo receberam a presença do Senhor. Depois ele prega outra vez, são 3.000 almas, depois 5.000 almas. Pedro começou uma igreja com 8.120 pessoas, igreja. 8.120 membros. Pensa, um homem que não tinha condição, um homem que era um pescador.
Pescador naquela época digamos assim, era uma profissão que não tinha muito valor. Era diferente de um escriba, diferente de um cobrador de impostos, era diferente. O pescador era um homem humilde, era um homem iletrado, era um homem que tinha o seu negócio, um dia dava certo, não. Nós lemos, a gente conhece a palavra, a gente sabe o que está escrito lá. Inclusive teve uma noite que ele pesca a noite toda e não pegou nada. Então perceba, é uma posição difícil. Mas perceba um detalhe, quando Pedro poderia imaginar que ele recebeu esta profecia aqui, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está falando para mim e para você, como o Pai enviou ele aqui esta noite, ele está dizendo para mim e para você, eu também vou enviar vocês em lugares que vocês nem imaginam. Depois, quando acabar toda essa tribulação, acabar todo esse problema, acabar toda esse medo que está gerando em nossas vidas, o Senhor vai nos enviar, o Senhor vai nos levantar de uma forma sobrenatural, o Senhor vai colocar as nossas vidas em lugares estratégicos. É o que o Senhor está fazendo. O Senhor está preparando a minha vida e a sua vida, meu irmão. O Senhor está nos preparando para um tempo de conquista. Tempo de conquistar. Tempo de conquista. É o nome dessa mensagem. Tempo de conquista. Pastor, você vai vir falar para mim, eu dentro da minha casa, confinado, estou aí arruinado, olha a minha situação como é que está, o senhor vem falar em tempo de conquista? Pois é, meu irmão, tempo de conquista. Se imagina esses discípulos aqui, o que você acha que eles esperavam? O que você acha que passava no coração deles? Olha, tá aqui, ó. Nós vamos ver, ó. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está vendo em você e em mim possibilidades que eu e você a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar, a gente não consegue entender. Eu vos envio. Ele já está dizendo, eu já estou preparando você para enviar. Eu já estou preparando a minha igreja para ser diferente. Eu estou preparando a minha igreja para tomar posse, para tomar posição. Então, meu irmão, entenda, Deus ele quer fazer uma obra na minha vida e na sua vida. Deus quer fazer algo especial para conosco. Então, entenda, no nome de Jesus, Ele vai nos enviar. Ele vai nos enviar de uma forma sobrenatural, porque Deus não perde tempo. O Senhor não perde tempo. Ele está dizendo para mim e para você essa noite, assim como o Pai me enviou, eu vos enviarei. Isso aqui é lindo demais. A mesma autoridade que Deus tem, Jesus tem. É a mesma. Poder de enviar o Filho e Jesus tem o poder de nos enviar. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz. E havendo dito isto, soprou sobre eles. Isso aqui é maravilhoso. Havendo dito isto, soprou sobre eles. Irmão, você que está aí do outro lado, qual era o ambiente que eles estavam? Numa casa. A porta não precisou ser aberta para Jesus entrar, perfeito? Por quê? Ele já estava com o corpo glorificado. Jesus estava aqui presente, porém o corpo já estava glorificado. E um corpo glorificado, ele não precisa da matéria. Embora aparecia a matéria, porque o texto vai dizer que eles reconheceram, viram que era o Senhor. Então eles reconheceram o Senhor. Agora percebam um detalhe interessantíssimo. Havendo dito isso, soprou sobre eles. Para uma pessoa soprar sobre alguém, você precisa fazer isso aqui, ó. Puxar o ar para soprar depois. Não tem outro jeito. Perfeito? E ele estava num ambiente, que ambiente que ele estava? Ele estava num ambiente de uma casa. Que casa era essa? O texto não diz casa de quem que era. Mas ele estava numa casa, com as portas fechadas, todo mundo apavorado, todo mundo desesperado. E esta casa, o que mais tinha ali, era o quê? Estava aqui, ó, medo dos judeus. Então o medo nesta casa prevalecia. O medo nessa casa era a tônica do momento. Talvez se tivesse lá uma televisão como é o tempo de hoje,
estava lá na Globo e a Globo dizendo que o índice de morte está imenso. As notícias que vinham eram notícias sempre ruins. Não eram notícias que dava uma expectativa positiva. Sempre era uma expectativa negativa. Qual era o ambiente que eles estavam? Ambiente de medo. Jesus está nesse ambiente junto comigo e com você. Jesus está justamente no ambiente de medo. Agora, olha o que ele vai fazer. Quando ele respira esse ambiente de medo e lança fora é o sopro dele sobre os seus discípulos, olha o que está dizendo o texto. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aqui ele vai arrebentar. Se de alguns perdoardes os pecados, serão os seus pecados perdoados. E se lhe retiveres, são retidos. Vamos entender isso. Ele está num ambiente de medo. Ele está num ambiente caótico. Ele vai respirar esse medo e lançar fora em cima daqueles discípulos. E ele vai lançar uma palavra que eu quero lançar sobre a sua vida. Olha aqui. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiveres, serão retidos. Igreja de Jesus, Deus nos reuniu novamente para haver um concerto entre as famílias. Eu vou repetir. Deus permitiu novamente nós voltarmos ao confinamento para que haja um concerto entre as famílias. Está aqui, ó. Se perdoardes os pecados, são-lhes perdoados os seus. Se lhe retiveres, serão retidos. Olha que palavra que Jesus vai lançar. Olha que palavra que Jesus vai colocar. Porque o ambiente da sua casa, ele tem que ter um ambiente leve. Ele não pode ser um ambiente pesado. Jesus chegou e falou: paz seja convosco. A partir desse momento, Jesus tomou conta desse ambiente. Meu irmão, você precisa deixar Jesus tomar conta desse ambiente seu. Você precisa deixar ele entrar de vez aí e fazer o que ele quer fazer. E o que ele quer fazer é justamente isso. Que você entenda o que é pedir perdão e o que é ser perdoado. Agora é tempo da família se consertar. Não adianta nós pedirmos um avivamento dentro das igrejas se a nossa casa não haver começar o avivamento. Na nossa casa precisa começar o avivamento, igreja. Quanto tempo nós ficamos confinados da primeira vez? Eu falei isso na última live. Quantas vezes você parou para ler a Bíblia? Quantas vezes você parou para estudar a palavra? Quantas vezes você falou de Jesus? Agora, novamente, estamos aí para talvez uma semana, ninguém sabe se vai ser mais, se vai ser menos, enfim, uma semana certeza. Provavelmente não vamos ter culto no domingo, não sabemos como é que vai ficar a semana que vem, mas perceba, está aqui na tua Bíblia aí, ó. Então tem que haver um conserto. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai entrar aí dentro se você fazer isso aqui, ó. Se alguns a perdoar. Ele não está falando que todos vão fazer isso. É alguns só. Porque tem muita gente que ouve a palavra, mas não quer se dobrar dentro da palavra. Tem alguns, isso aqui é muito pesado. Se de alguns perdoardes, tem gente que vai passar e não vai querer. Tem gente que não vai querer saber. Tem gente que vai ouvir e não vai se interessar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não tem como. Tem pessoas que não vão aceitar, não querem. Tem pessoas que elas vão passar todo esse tempo, que já passou a primeira fase, vai passar a segunda, vai voltar e vai continuar sendo o mesmo. Vai continuar dando as desculpas, que não vai para a igreja por causa disso, por causa daquilo, que não quer Jesus por causa disso, por causa daquilo, porque a responsabilidade é assim por diante.
Não adianta, porque a índole, ela está dentro da pessoa. O conserto tem que ser aqui dentro. Senão não adianta eu mostrar por fora. Não adianta na igreja eu pular, glorificar, louvar, sair correndo, como dizem os pastores, fazendo aviãozinho. Não adianta. Eu tenho que fazer tudo isso, mas aqui fora eu tenho que me portar como um verdadeiro cristão. Eu tenho que me portar como um verdadeiro homem de Deus, uma mulher de Deus que verdadeiramente confia no Senhor e crê que Ele tem o melhor para mim. Ele está na minha frente, aleluia, glória a Deus. Agora, olha que maravilha. Olha o que vai dizer o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aonde esse homem estava? Batendo perna. Esse homem não estava no lugar onde era para estar, junto com os discípulos, junto ali, todo mundo na mesma... Tudo bem, estamos com medo, estamos todos apavorados, mas nós estamos aqui fazendo a live. Está todo mundo com medo, mas eu não sei quantas pessoas estão acessadas agora para ouvir essa palavra. São pessoas que como se estivessem na igreja. Não é diferente. A tua adoração, a tua entrega para Jesus não precisa ser especificamente numa igreja, num ambiente de igreja. Não, pode começar na sua casa. Eu sempre digo isso. Um culto não começa na igreja, no abertura, louvor, depois orar pelas crianças, dízimo e oferta, palavra, bênção apostólica e acabou. Não, um culto começa logo na sua casa. Tem que começar na sua casa, meu irmão. O que Deus está fazendo conosco é justamente isso aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava. Esse camarada não estava na casa. E com certeza estava na rua, batendo perna. E com certeza sem máscara. Com certeza. Não estava nem aí. O negócio pegando fogo, o negócio estava terrível. Os discípulos tudo com medo. Vai matar, vai morrer, vai ser igual a Jesus. E esse camarada aqui, onde estava? Batendo perna. Olha, aí, isso aqui é maravilhoso. Vão encontrar com ele, com o Tomé, e falar, Tomé, cara, você não vai acreditar, vimos o Senhor. Olha para você ver. E ele respondeu, se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum vou acreditar. Zé Tomé já colocou um ponto ali, ó. Vocês estão tudo louco, eu não acredito. Você conhece alguém assim, quando você chega na sua casa e fala, que culto maravilhoso. Hoje foi um negócio, falando, Deus falou pessoalmente comigo, Deus falou comigo tremendamente. Ah, eu não acredito. Você já ouviu isso? Você já ouviu pessoas falar isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, quando trata uma pessoa, ela trata no individual. Deus não trata as pessoas por assim, atacado. Ele usa com cada pessoa uma forma. Eu costumo dizer que pode ter 5.000 pessoas dentro de uma igreja. A palavra, quando ela vem individualmente, porque o nosso Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece seu coração. Ele conhece agora os seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe que essa luta que você está passando, talvez é uma luta que você já desistiu dela, mas Ele está falando para mim e para você, por que você desistiu? Eu estou te fortalecendo para você seguir em frente. Às vezes a gente está tão emotivo, ou às vezes a gente está tão vulnerável, que a gente já não acredita mais, que a gente já não tem mais força. E é muito bonito isso, porque, perceba, Ele conhece com quem está mexendo. Deus sabe quem é você, e Deus sabe quem sou eu. Então, entenda isso. Coloca a sua vida, se acerta a sua história, se acerta com a tua família, se acerta com os seus. Mais uma oportunidade de nós estarmos juntos para isso. Olha que coisa tremenda. Se eu não ver, se eu não tocar, além de ver, Ele quer tocar. Porque tem pessoas que não adianta um milagre. Eu conheço muitas pessoas da nossa igreja que foram muito abençoados. E cadê essas pessoas? Elas foram embora. Por quê? Elas foram embora porque elas estavam lá com o interesse somente da bênção do Senhor. Mas isso é um perigo.
Porque pessoas que recebem a bênção do Senhor e não voltam para agradecer, ou prometeu alguma coisa para o Senhor e não cumpre, isso fica marcado, meu irmão. Não adianta. Isso fica marcado. Deus não esquece. Você pode ter esquecido. Eu posso ter esquecido. Mas Deus não. Se você faz um voto para Deus, faça o voto, mas cumpra o seu voto. Não vire a página fazendo de conta que você esqueceu. Não finja que você não lembra mais. Porque Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Tem pessoas que estão com a vida travada, sabe por quê? Porque fez voto com o Senhor e não cumpriu. Prometeu para o Senhor na hora que estava na aflição, na hora que estava na dificuldade, mas depois quando recebeu, ou quando veio o milagre, não cumpriu. Então não adianta, Deus sabe onde você precisa fazer. E as coisas estão retidas, estão travadas na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela fez um voto e não cumpriu. Então não adianta. Agora, esse Tomé, ele está dizendo, eu não quero só ver, eu quero tocar. Eu quero pôr o meu dedo lá, eu quero pôr o dedo na mão dele e pôr a mão no lado que ele foi ferido. Agora, lembra do que eu perguntei para você? Lembra que o texto está dizendo? Jesus chega e vai mostrar. Olha o que ele diz, versículo 20 do capítulo 20, ó. E dizendo isso, ele mostrou. Ninguém perguntou para Jesus se a mão estava furada ou se aqui o lado estava furado. Ninguém perguntou. Mas ele fez questão de mostrar. Por quê? Por causa disso aqui. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. A mesma forma que ele veio da primeira vez, só que tinha passado 8 dias. Agora, Tomé está junto. Agora, olha que coisa linda. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Olha para você ver. E vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo. Seja crente. Acredite no que a palavra está dizendo. Creia que você não é uma pessoa comum. Creia que você não foi chamado nem levantado para ser igual a todo mundo. Creia que essa marca que você tem, que é a sua identidade aí no seu dedo, que a íris dos seus olhos só você tem, e a marca no seu dedo só você tem em cima desse globo, que quase 8 bilhões de pessoas que estão andando por cima dele tem. Creia que há uma promessa sobre a tua vida, que há um propósito de Deus sobre a tua vida. Está aqui, ó. Não seja incrédulo, mas creia. Seja crente. Acredite na promessa, acredite que vai acontecer um milagre. Acredita que Deus, Ele quer mostrar para você o poder dele. Então lá para trás ele já mostrou para os discípulos, porque os discípulos iriam falar para Tomé: olha aqui, ó, vimos é o Senhor. Vimos é o Senhor. Olha aqui, ó, você vai ver no versículo 25. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acredito. Então, os discípulos, os que estavam ali, sabia que era Jesus. Agora, Tomé não. Tomé não estava na reunião, na primeira reunião. Tomé estava na segunda reunião. Agora, escuta isso aqui é lindo demais. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O que ele está falando? Ele só reconheceu Cristo depois que ele viu o lado furado e as mãos furadas. Agora, se você observar um detalhe muito interessante nesse texto, qual o detalhe? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso no meu coração e no seu coração. Você é convencido pelo pecado, pela justiça e pelo juízo pelo Espírito Santo. Quando Jesus chegou na primeira vez na casa e estava tudo trancado, as portas trancadas, estavam quantos discípulos? Se você for analisar, vamos considerar que era só os discípulos que estavam. Aqui Judas já tinha morrido. Então nós tínhamos aqui 11 discípulos.
Como Tomé não estava, então tinha 10 discípulos nessa casa, perfeito? Se tinham 10 discípulos, os 10 foram soprados sobre eles o Espírito Santo. Tomé não estava. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Meu irmão, no dia da bênção, Tomé não estava. No dia que o Espírito Santo foi colocado sobre esses homens, Tomé não estava. Às vezes nós perdemos a oportunidade por não estar no lugar onde Deus queria que a gente estivesse. No momento que Deus vai fazer um milagre para você, você não foi. O dia que Deus tinha marcado na agenda dele, já tinha determinado que o milagre seu ia chegar, você faltou. Você só ficou vendo, você trocou esse momento por outro momento. E aí você perdeu aquilo que Deus tinha separado para você. Isso aconteceu com Tomé. Tomé verdadeiramente entendeu. Agora, presta atenção nisso. Esta vez aqui, Deus deu uma outra oportunidade a Tomé. Mas quantas pessoas não têm mais essa oportunidade? Quantas pessoas Deus preparou, Deus levou até a casa dele, a pessoa chegou lá arrebentada com uma situação de adversidade, uma situação muito ruim, recebeu a bênção, ou às vezes nem recebeu e foi embora, porque não teve tempo, não teve paciência para esperar. Eu só vou acreditar, mas não foi até o fim. Olha aqui para você ver. Ele vai voltar. E quando ele volta, ele vai falar novamente, paz seja convosco. Porque sempre quando ele chega, a paz tem que vir junto. A paz tem que reinar no meu coração. A paz tem que estar dentro de mim. Olha como é que, olha que coisa tremenda. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Deus meu, disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus vai falar. Porque me viste, creste? Jesus está falando para ele assim, Tomé, você só está acreditando porque você está me vendo. Porque você colocou o dedo aqui e você colocou o dedo aqui. A mão aqui. Agora, entenda, se é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que é tudo isso? Nós temos que entender isso aqui, ó. Ele vai encerrar dizendo assim, bem-aventurado os que não viram e creram. Meu irmão, eu e você somos mais bem-aventurados do que os discípulos. Porque os discípulos viram, nós não vimos. Os discípulos andaram com Jesus, nós não andamos pessoalmente com Jesus. Então eu e você somos crentes bem-aventurados. Bem-aventurados que não viram e creram. Meu irmão, entenda, mesmo você não vendo nada, mesmo você não entendendo nada, mesmo você não compreendendo nada, se você essa noite ver, aleluia, se você essa noite crer, se você essa noite entender que Jesus, ele está dentro da sua casa e ele está junto com você, você vai se encaixar nesse texto. Bem-aventurado os que não viram e creram. Porque é isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós sejamos bem-aventurados. Porque nós não vimos, mas nós cremos que Ele é Deus e está conosco. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Grande e poderoso é o Deus que nós servimos! Aleluia! Olha que coisa tremenda, igreja. Jesus, ele quer manifestar o poder dele para nós. Nós não precisamos ver, eu preciso crer. Eu não preciso tocar, eu preciso saber que ele está. Ele está, igreja. Ele está aí com você. Eu não preciso ver para saber. Não preciso. Não preciso. Eu só preciso entrar em tudo isso. Eu só preciso acreditar que Ele está comigo, e Ele está comigo e está com você esta noite, no nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o Deus que nós servimos.
Que maravilha, Deus é bom demais, a palavra dele se cumpre na nossa vida. Fique com essa palavra. Você que talvez dentro da sua casa, talvez está apavorado, talvez está aí aflito, talvez está agoniado, eu quero orar por você. Eu gostaria de fazer uma oração com você e pedir para que o Espírito Santo, ele venha sobre a nossa vida. Jesus, ele já está aí com você, mas que o Espírito Santo venha manifestar o poder dele sobre nossas vidas, porque o Espírito Santo é quem nos convence. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder para mostrar para nós que nós não estamos sozinhos. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, no teu nome, Jesus, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja. Que o Senhor mova sobre ela, Pai, aqueles que ouviram tua palavra. Pai, nós estamos mais uma vez confinados em nossos lares, mas que seja, Senhor, um tempo de conserto, de recolocarmos, ó Deus, diante de Ti, de uma forma, ó Deus, aberta. Nós queremos abrir o nosso coração, nós queremos, ó Deus, nos acertar com a nossa família, porque nós cremos na Tua palavra e temos a convicção e a certeza, Pai, que o Senhor está abençoando a nossa vida. Eu peço agora em nome de Jesus, pelas vidas que estão orando comigo, que o Senhor sonde esse coração, Pai. Talvez no nosso meio haja pessoas que estão desesperadas, pessoas que já perderam a esperança, perderam a fé, mas que nessa noite, Pai, diante desta palavra, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor venha falar com esse homem, com essa mulher, com esse senhor, com essa senhora, com esse jovem, com esse adolescente. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural, ministra nesse coração agora, Pai. Tudo isso que nós pregamos aqui, que venha fazer o efeito na vida do teu servo e da tua serva. Que o Senhor entre com poder, Pai, sobre eles e que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus, Pai, que possamos estar firmados em Ti e cremos, Pai, na Tua palavra, porque é o nosso objetivo, crer, mesmo não estando vendo, mas nós cremos que o Senhor vai cumprir Tua palavra sobre nossa vida. No Teu nome, para a Tua honra e glória, nós te agradecemos e tudo isso fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero agradecer você que esteve comigo até agora. E se você puder, entra lá na página do YouTube, tá bom? Entra lá, se inscreve lá. Vai ser muito importante para a gente se você puder fazer isso. Essa mensagem vai estar lá no YouTube, logo que termine aqui, demora uns 15, 20 minutos, vai estar lá. Se você quiser falar comigo também, meu telefone está aí, tá bom? Manda um WhatsApp se você precisar de oração, se você precisar conversar com um pastor ou com alguém, eu estou aqui à disposição. Minha função é te ajudar, abençoar a sua vida, te dar orientação e andar com você. É essa a minha função. Se você quiser falar comigo, meu telefone está aí, fique à vontade. Se você é a primeira vez que está me vendo, eu sou o pastor Antônio Jacob, aqui da Nova Sorocaba 2, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos na Avenida Americana 45. Se um dia você estiver aqui em Sorocaba, nós temos culto na terça-feira, na sexta são às 20 horas e no domingo às 19 horas nós temos culto a abençoar, tá bom? Vai ser um prazer você vir aqui, a gente dar um abraço e a gente compartilhar as experiências que Deus tem feito conosco. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu gostaria também agora agradecer você que está aí pela primeira vez. Se você puder deixar isso, no WhatsApp nosso aí, uma mensagem, né, dizendo que você é a primeira vez. E se você, porventura, quiser e precisar de uma Bíblia, manda para mim um WhatsApp com o endereço seu. Eu vou enviar com o maior prazer uma Bíblia para você. Uma Bíblia para você tê-la, para você poder aprender, para você poder estudar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Estenda as suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão insondável do Espírito Santo do Senhor esteja hoje e permaneça para sempre. Leve sua mão à altura da sua cabeça e seja confirmado sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos uma boa noite, cumprimente quem está do seu lado e que você possa ficar na paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Amém.